Agora vamos dar início a uma sessão, a um estudo, que eu vou chamar aqui de o problema inverso, fazendo referência ao problema que nós estamos discutindo desde o início do nosso curso. Isso vai ficar claro. Bom, eu quero responder a seguinte pergunta. Se você tem, por exemplo, um gráfico que representa o comportamento da velocidade em função do tempo, então, qual é o significado físico, qual é a interpretação física que se deve fazer da área, sim, da área, sob a curva da velocidade, embaixo do gráfico da velocidade. Então essa é a pergunta que eu pretendo responder com vocês aqui agora. Então, consideremos o seguinte. Considere, por exemplo, uma curva qualquer aqui que represente o comportamento da velocidade em função do tempo. Tempo esse aqui que eu vou considerar em unidades de segundos. Velocidade em função do tempo, que eu vou considerar em unidades de metros por segundo. E aí suponhamos o seguinte, que eu tenho um movimento, uma partícula se movendo com velocidade constante. Ou seja, num instante de tempo inicial, que eu vou chamar aqui de t0, eu encontro essa partícula com uma certa velocidade, que eu vou chamar de v0. E conforme o tempo passa, o valor dessa velocidade permanece constante. Ou seja, para um t mais um ΔT à frente, para um t0 mais um ΔT, se for parar evoluindo no tempo, a velocidade dessa partícula permanece com valor constante. Então eu pergunto para vocês, que interpretação que pode ser feita a respeito da área embaixo dessa curva? Que interpretação que pode ser feita dessa área? Então, o que significa o cálculo dessa área? Ora, para poder monitorar essa área, calcular essa área, isso aqui é um retângulo, é muito simples, né? Base vezes altura. Então, simplesmente eu tenho aqui que essa dimensão do retângulo medida nesse eixo do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, enquanto que essa dimensão medida nesse eixo da velocidade é uma variação da velocidade. Que nesse caso, como a velocidade não varia, isso dá apenas o próprio v0. Então, se eu for calcular a área do desenho que se forma entre a curva da velocidade e o eixo do tempo, é isso que eu quero dizer com área embaixo do gráfico da velocidade, sob o gráfico da velocidade, então tem simplesmente que essa área fica sendo ΔV por ΔT, que nesse caso é apenas V0 vezes T menos T0.
tal que, se a gente for avaliar dimensionalmente, qual é a dimensão dessa área calculada? Porque isso aqui é uma operação matemática, tudo bem. Eu tenho uma dimensão vezes outra. Mas qual é o resultado da multiplicação dessas duas dimensões? Dessa quantidade que é medida na dimensão da velocidade e dessa quantidade que é medida na dimensão do tempo. Então, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, no SI, já que o nosso eixo, essa dimensão horizontal, tem unidade de tempo e essa dimensão vertical tem unidade de velocidade em metros por segundo, então, se eu for avaliar dimensionalmente qual é a unidade dessa área, sempre que você vai fazer uma análise dimensional, é usual na literatura de física você representar entre colchetes aquela quantidade que você vai avaliar a dimensão dela. Então, na verdade, eu tenho a dimensão desse produto aqui, né? V0 T menos T0. Quero avaliar dimensionalmente esse produto. Agora, a dimensão de velocidade aqui, no eixo vertical, é em metros por segundo, né? Eu tenho V0 vezes, dentro desse parêntese, uma diferença entre dois tempos. Então, esse primeiro V0 tem dimensão de metros por segundo, vezes a subtração que eu vou realizar aqui dentro desse parêntese, eu estou subtraindo o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, são duas dimensões de tempo. Vai dar segundos. Olha só que interessante. Então eu vejo que, no final das contas, quando eu calculo essa área, dimensionalmente, essa área tem unidade de comprimento, de posição. E mais do que apenas isso. Ora, qual que é a própria definição de velocidade? Não é a razão do deslocamento pelo tempo? E aqui eu não tenho o produto de tempo vezes velocidade? Ou seja, a área sob o gráfico a área calculada da figura que se forma entre o gráfico da velocidade e o eixo do tempo tem dimensão de posição. Metros. E não é qualquer posição. Por exemplo, se a gente fosse atribuir valores aqui, para essa velocidade, para esses instantes de tempo nessa curva. Por exemplo, se V0 fosse igual a 2 metros por segundo, se essa velocidade fosse de 2 metros por segundo, nós estivéssemos monitorando o comportamento da velocidade dessa partícula entre os instantes de tempo t inicial igual a 2 segundos e t final igual a 10 segundos. Então esse tempo valeria 10, esse tempo valeria 2. Logo, eu tenho uma variação aqui de tempo final menos tempo inicial de 8 segundos. Né? Tem um ΔT aqui de 8 segundos. Então, o cálculo dessa área seria V0 vezes T menos T0, que é igual a 2 em unidades de metros por segundo, vezes
10 menos 2 em unidades de segundos, eu teria aí uma área igual a 16 com unidade de posição, 16 metros. Ou seja, isso aqui, o interessante notar é que esse resultado corresponde exatamente ao deslocamento no intervalo de tempo de 8 segundos. Isso aqui, ó, o cálculo da área corresponde ao deslocamento da partícula entre os instantes de tempo t0 igual a 2 segundos e t igual a 8 segundos. O que é simples, relativamente simples de ser entendido. Ora, se você se move com velocidade constante de 2 metros por segundo, em 8 segundos, você vai ter se deslocado que distância? Sendo que a cada segundo você percorre 2 metros de distância. Ora, basta fazer o produto da velocidade que você tem vezes o tempo que se passou. Você descobre exatamente qual foi a distância percorrida por você nesse intervalo de tempo. Portanto, 2 vezes 8, que dão 16 metros. Bom, então pelo menos para esse gráfico aqui, parece que, aliás, parece não, pelo menos para esse gráfico, o cálculo da área sobre ele, sobre essa curva, coincide com o deslocamento da partícula nesse intervalo de tempo. Vamos modificar um pouquinho esse gráfico. Vamos considerar um segundo exemplo aqui. Agora considere um outro comportamento para a velocidade. Parecido, mas com uma diferença importante, relevante. Então eu tenho aqui a velocidade em função do tempo, novamente monitorada em unidades de metros por segundo. E eu tenho aqui o eixo do tempo. Que eu vou monitorar em unidades de segundo. E suponhamos que esse objeto se move, essa partícula se move com velocidade negativa. Então que num dado instante de tempo t0, tempo inicial do meu monitoramento, não necessariamente é o tempo inicial que o movimento começou a se desenvolver, mas é o tempo que eu comecei a monitorar esse movimento, encontra essa partícula aqui, ó, com uma velocidade menos v0, associada àquele instante de tempo inicial. E conforme o tempo passa, esse objeto mantém velocidade constante. O tempo vai passando e esse objeto mantém velocidade constante. Mas constante com valor negativo. Como é que a gente vai interpretar isso? Então, novamente, eu estou interessado em interpretar essa área aqui, que se forma embaixo da curva. Bom, nesse caso, acima da curva, mas o que interessa é que ela se forma entre a curva que representa a velocidade
e o eixo do tempo. É sempre isso que deve ser levado em consideração. É a área da forma geométrica que se forma entre o eixo do tempo e a curva da velocidade. Então, novamente aqui, o que eu posso dizer a respeito dessa área? Bom, vou aplicar o mesmo raciocínio. Ocorre apenas que, na verdade, aqui eu vou ter aqui a área, ainda é ΔV por ΔT. Mas eu tenho aqui meu intervalo de tempo, né? ΔT, que dá positivo, tempo final menos tempo inicial. Como a linha do tempo ela aumenta no sentido positivo, não tem significado físico instantes de tempo negativos, então essa variação do tempo ela é sempre maior do que zero. Agora, nós temos que aqui, ó, essa variação de velocidade, isso aqui dá menos, né? Se você olhar aqui no eixo da velocidade, isso aqui você tem menos zero. Menos V0, desculpa. Menos V0. Menos V0. Então, nós vamos ter que isso é igual a menos V0 vezes T menos T0. Novamente, se eu for fazer a análise dimensional, isso aqui vai ter dimensão de comprimento. Porque apesar do sinal negativo, isso aqui ainda é em dimensão de velocidade, metros por segundo, vezes segundo. Simplifica segundo com segundo. Sobra apenas a dimensão de comprimento, de posição, metros. Então, no exemplo anterior, novamente, se a velocidade for igual a menos 2 metros por segundo, tempo inicial de 2 segundos, tempo final de 10 segundos, então nós vamos ter que o cálculo dessa área vai estar dando menos 2 metros por segundo vezes 10 menos 2 segundos, está dando menos 16 metros. E o que dizer então desse sinal negativo aqui? Que interpretação que nós fazemos disso? Ora, se uma partícula se move com velocidade negativa, significa que, uma vez que você define a direção do movimento e também define qual é o sentido positivo em que essa direção é percorrida, se você percorre essa direção no sentido definido, então você está avançando posições no sentido positivo da trajetória. Como, por exemplo, se você escolher que ir da esquerda para a direita é um sentido positivo, então se você se mover da direita para a esquerda, você está se movendo no sentido negativo em cima da mesma direção, horizontal. Portanto, esse sinal negativo de velocidade significa apenas que esse cara ele move-se no sentido oposto ao sentido escolhido como positivo da trajetória que essa partícula percorre. É como, por exemplo, você está andando no seu veículo, você para ele, engata uma marcha ré e começa a voltar em cima da mesma trajetória que você percorreu, só que agora andando de ré. E se você definir isso como sendo um sentido negativo de movimento, você está percorrendo de volta a mesma trajetória, só que em marcha ré, e você adotar isso como sendo um movimento de sentido negativo, portanto, isso você poderia ir acelerando, ou seja, ir aumentando a velocidade enquanto você está em marcha ré, e, portanto, você teria uma velocidade negativa.
nesse caso até uma velocidade negativa e aumentando negativamente, né? Aumentando a intensidade, como se você acelerar enquanto engata uma marcha ré. Mas se você engatou ré no seu veículo e apenas move-se em marcha ré com velocidade constante, seria exatamente o descrito aqui. Então, se você está se movendo, seja no sentido positivo, seja no sentido negativo, com uma velocidade de 2 metros percorridos a cada segundo que passa, em 8 segundos você vai percorrer 16 metros. Agora, o sinal aqui diz respeito a percorrer 16 metros no sentido negativo da trajetória. Então, essa área ela está abaixo do eixo do tempo. Se você comparar com o que nós fizemos antes, a área estava acima do eixo do tempo. Então, área acima do eixo do tempo significa uma variação positiva da posição, um deslocamento positivo. Se a área no gráfico da velocidade é formada abaixo do eixo do tempo, o cálculo dessa área vai ter valor negativo, e você deve interpretar isso ainda como sendo um deslocamento, mas um deslocamento no sentido oposto ao sentido positivo que foi arbitrado para a sua trajetória. Bom, agora vamos generalizar essa ideia. Até agora nós avaliamos os gráficos da velocidade em função do tempo, mas apenas para velocidades constantes, de maneira que a forma geométrica que se constitui sempre entre a curva da velocidade e o eixo do tempo é um retângulo. Mas vamos generalizar isso considerando uma velocidade que se comporta de maneira não uniforme no tempo, ou seja, a velocidade vai variar, que é algo mais realista, né? Então considero aqui, por exemplo, uma curva aqui, eixo do tempo, eixo da velocidade em função do tempo, e aí eu vou considerar uma certa velocidade aqui que se comporta desse jeito. Ou seja, entre os instantes de tempo inicial você tem um valor inicial de velocidade associado àquele instante de tempo, e conforme o tempo passa, a velocidade vai aumentando dessa partícula em movimento. Depois, a partir desse ponto, essa velocidade continua crescendo, mas não tão rápido quanto foi até esse instante. Ela continua aumentando, só que de maneira mais lenta, ou seja, o comportamento da aceleração entre esse instante de tempo e esse é diferente do restante. E ela continua aumentando a velocidade, ou seja, a velocidade da partícula está sempre crescendo, mas não cresce de maneira uniforme, não é como uma reta. Você mantém a aceleração constante, a taxa com que a velocidade vai aumentando, e a velocidade então cresceria linearmente com o tempo. Não, aqui a velocidade está aumentando e não faz sempre da mesma forma, sempre a mesma taxa. O que interessa é que você encontra essa partícula num instante de tempo t, qualquer aqui, com uma velocidade que é a função desse tempo, com uma certa velocidade v. Então vamos avaliar o comportamento da velocidade dessa partícula no tempo. Ora, estou interessado, aplicando a mesma ideia que nós utilizamos antes, se ela for de fato uma ideia válida, se eu quiser saber qual é o deslocamento total dessa partícula entre os instantes de tempo t0 e o instante de tempo t, onde em t0 essa partícula tinha uma velocidade inicial v0, e em t essa partícula tem uma velocidade final v, sendo que essa velocidade foi aumentando de maneira não uniforme durante essa variação de tempo. Então, fazendo a seguinte pergunta: qual é o deslocamento total da partícula nesse intervalo de tempo, quando a velocidade variou dessa maneira?
Ora, em tese, basta que eu venha aqui e determine qual é a área. Qual é a área que se forma entre a curva da velocidade e o eixo do tempo. Eu preciso saber qual é o valor total dessa área. Qual é o valor total dessa área? Ora, isso não é uma figura comum, não é uma figura regular. Não é como um retângulo, triângulo, círculo, áreas que a gente está acostumado com facilidade a calculá-las. Mas então eu vou usar a seguinte ideia, eu vou tentar fazer uma aproximação aqui. Eu vou tentar me aproximar do valor da área total que se forma entre a curva da velocidade e o eixo do tempo. Por exemplo, eu vou colocar um retângulo aqui. Ó. Vou colocar um retângulo aqui. Depois, posso vir aqui e incluir um triângulo. Incluir um triângulo, ou seja, a mesma coisa que poderia ter me intervindo aqui direto e incluído um trapézio. Mas ainda me sobra esse pedacinho. Eu poderia, talvez, diminuir um pouco a altura desse triângulo, vir com ele até aqui, e aqui colocar um outro quadrado. Seria uma opção também, correto? O fato é que eu poderia ficar brincando de incluir figuras geométricas aqui dentro, de maneira a tentar me aproximar cada vez mais do preenchimento completo desse espaço, dessa área que se forma entre a curva da velocidade e o eixo do tempo, evitando ao máximo que sobrassem espaços não preenchidos, como esse aqui, por exemplo. Se eu levar em consideração apenas esse retângulo em vermelho e esse triângulo retângulo em verde, isso é uma aproximação grosseira da área formada embaixo da curva da velocidade, porque eu vou estar subestimando essa área, né? Vou estar subestimando o seu valor, porque eu vou estar deixando passar o cálculo desse pedaço aqui, entre essa hipotenusa e a curva da velocidade. Poderia tentar incluir um pedaço aqui de uma circunferência também. Mas enfim, o fato é que eu acabo deixando sobrar muito aqui, desse jeito. Bom, posso melhorar um pouco isso, né? Ao invés de fazer assim, e para não carregar muito esse desenho, eu vou tentar reproduzir uma cópia desse desenho aqui, desse gráfico aqui do lado. Então, ou, ao invés de aproximar desse jeito, aqui novamente o eixo do tempo, o eixo da velocidade em função do tempo. Está aí o comportamento da nossa velocidade. Entre uns instantes de tempo t e t0. Velocidade associada a um instante de tempo inicial. Velocidade associada a um instante de tempo final. E se, ao invés de nós aproximarmos esse gráfico por essas duas figuras geométricas apenas, e se nós fôssemos fazendo da seguinte maneira.
eu vou introduzindo uma sequência de retângulos de largura de base iguais. De maneira então que eu teria esses retângulos. Observe que, agindo dessa maneira, eu me aproximo melhor do valor do preenchimento completo da área sob, né, embaixo sob, não sobre, da área sob a curva da velocidade. Vou introduzindo esses retângulos aqui. E eu acabo por perder menos informação. Mas ainda estou perdendo alguma informação. Bom, qualquer que seja o ponto, quando eu faço isso, né, repare que esse retângulo, qual é a largura da base dele? Vai desde t0 até um certo intervalo de tempo aqui, ó, no eixo do tempo, até um certo instante, que eu vou chamar de t1. E o próximo retângulo ao lado? Vai de tempo t1 até um tempo t2. E o terceiro? Vai de t2 até t3. E assim sucessivamente, qualquer que fosse a quantidade de retângulos que eu houvesse introduzido aqui. Então, olha só, aqui eu introduzi 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. E eu subdividi o eixo do tempo aqui em novos instantes de tempo. T1, T2, T3, T4, até chegar a completar toda essa variação de tempo. Bom, vou aplicar de novo aquela ideia de calcular a área embaixo do gráfico. E algo mais legal ainda, o que eu coloquei aqui são retângulos, e calcular a área de retângulo é sempre muito simples. É só uma dimensão vezes a outra, né? Base vezes altura. Então, por exemplo, se eu for calcular a área desses pequenos retângulos, né, se nós formos calcular a área dos pequenos retângulos, então, o que nós vamos fazer é simplesmente, por exemplo, eu vou chamar de área 1 esse primeiro retângulo, cuja base vai de t inicial até t1. Então, eu vou chamar isso aqui de área 1. A altura desse primeiro retângulo diz respeito à imagem desse instante de tempo t0. Diz respeito à imagem desse instante de tempo t0. Então, isso aqui, na verdade, vai ser um retângulo de altura V0 vezes uma base T1 menos T0. E aí eu tenho meu primeiro retângulo. Ou seja, a mesma coisa que V0 vezes delta T1. Segundo retângulo. É esse retângulo aqui, ó. Esse segundo retângulo, ele vai ter uma outra altura associada, que vai ser a imagem desse instante de tempo T1. Eu subo no instante de tempo T1, eu vou encontrar o par ordenado dele lá no gráfico. Então, T1, subo até a curva da velocidade, encontro uma imagem aqui, ó. V1. Essa imagem V1 é exatamente a altura desse retângulo aqui.
Então, para eu calcular essa segunda área, isso vai ser um retângulo de altura V1, que eu peguei um instante de tempo T1, subi até encontrar com o gráfico da velocidade e achei a imagem associada a esse instante de tempo. Isso é um par ordenado. A altura vezes a largura da base desse retângulo. T2 menos T1. T2 menos T1. Isso vai ser V1 vezes a segunda variação de tempo. Delta T2. E eu poderia proceder de maneira análoga. Poderia proceder aqui de maneira análoga até 1, 2, 3, 4, 5 áreas, até a quinta área. Seria, se eu voltar aqui ó, no gráfico, essa quinta área seria a imagem do instante de tempo T4, eu subo até o gráfico, vai ter uma altura aqui, uma velocidade subíndice 4 associada ao instante de tempo T4, vezes a base, a largura da base desse retângulo. Então esse aqui seria V4 vezes T, que é o meu último instante de tempo, T menos T4. Isso aqui seria V4 vezes delta T5, desculpa. Delta T5. 1, 2, 3, 4, 5 retângulos eu introduzi ali. Ora, se eu quisesse, portanto, calcular o valor aproximado, então, o valor aproximado dessa área total embaixo da curva da velocidade, onde eu aproximei o cálculo dessa área pelo cálculo da área desses pequenos retângulos. Então, o valor aproximado da área total seria nada mais que o somatório das áreas de todos esses retângulos aqui introduzidos. Então, essa área total seria aproximadamente, porque afinal de contas eu estou perdendo alguns pedaços aqui, seria aproximadamente o valor da área 1, mais da área 2, mais da área 3, mais da área 4, mais da área 5. E esse valor aqui do cálculo dessa área total, forneceria para mim, lembrando que essa área total, ela é igual, onde a área total é igual ao deslocamento, ou seja, é igual à variação da posição entre o tempo final e o tempo inicial. Como é que a gente pode melhorar isso? Ora, bastaria que eu viesse aqui nessa figura e ao invés de colocar apenas 5 retângulos, e se eu dividisse no meio cada retângulo? Ora, se eu dividisse no meio cada retângulo, dividindo pela metade a largura da base desses retângulos, eu dobraria a quantidade de retângulos aqui dentro. Dobraria a quantidade de retângulos, perdendo muito menos informação agora, perdendo muito menos pedaços da área formada entre a curva da velocidade e o eixo do tempo.
onde a altura de cada retângulo ainda continuaria limitada pela própria curva da velocidade. Então, eu dobraria a quantidade de retângulos lá, perdendo muito menos informação da área total, e eu garanto que a altura de cada retângulo continua sendo limitada pelo valor da velocidade real da partícula. Ou seja, eu pegaria esse intervalo de tempo que diz respeito à base do retângulo, porque a base do retângulo é sempre um intervalo de tempo. Antes eu tinha um retângulo grande que pegava como base todo o intervalo de tempo, t final menos t inicial. Depois eu subdividi em retângulos menores com bases, ou seja, intervalos de tempo menores. T1 menos T0 é 5 vezes menor do que T menos T0. Agora, quando eu pego e insiro esses novos retângulos vermelhos aqui, ou seja, eu estou dividindo pela metade cada retângulo anterior, eu estou pegando um outro intervalo de tempo aqui, ó, que é metade desse segundo intervalo, e que é 10 vezes menor do que esse intervalão todo. Ou seja, olha só, eu estou usando aquela mesma ideia de quando a gente transformou velocidade média em velocidade instantânea. De novo, a chave está o quê? Na restrição sobre o intervalo de tempo. É porque a base desses retângulos que eu estou criando embaixo do gráfico da velocidade tem dimensão de tempo, porque a base desses retângulos está no eixo do tempo. Então vejam vocês que eu estou pegando isso aqui, ó, esse meu intervalo de tempo, e estou fazendo ele ficar cada vez menor e cada vez menor. Bom, como é que seria o limite para isso? Como é que a gente pode melhorar ainda mais o cálculo dessa área? Logo, se nós estamos calculando a área que é igual à variação da posição, né? X em t menos x em t0. Mostrei isso para vocês, que o cálculo da área que se forma embaixo do gráfico da velocidade tem dimensão de posição, e não é qualquer posição, diz respeito ao deslocamento da partícula nesse intervalo de tempo. E nós, a princípio, estávamos calculando isso de maneira aproximada. Fazendo de que forma? Introduzindo retângulos cuja altura de cada retângulo é função do instante de tempo, né? Se a gente voltar aqui, ó, a altura desse primeiro retângulo é dada pela velocidade associada àquele instante de tempo. A altura desse segundo retângulo é dada pelo valor da velocidade associada àquele instante de tempo. Então, a altura de cada retângulo é um valor de velocidade associado àquele instante de tempo, vezes um intervalo de tempo lá no eixo do tempo, no eixo horizontal. Isso aqui é a base do retângulo, isso aqui é a altura do retângulo. Então, velocidade é a altura do retângulo, porque a curva da velocidade é que determina a altura, e ΔT é a base do retângulo. E o que nós estávamos tentando fazer? Introduzindo esses retângulos lá dentro. Depois que nós introduzíamos esses retângulos, nós fazíamos um somatório da área deles. Desde do primeiro retângulo, i igual a 1, até n retângulos que nós introduzíssemos lá dentro. Então isso aqui, ó, uma área de retângulo. É a área dos pequenos retângulos. Essa é a área dos pequenos retângulos.
Agora, o que eu estou propondo é... Então, para tornarmos o cálculo da área sob o gráfico a gente tornar o cálculo dessa área preciso, um cálculo exato, devemos proceder da seguinte maneira: a área, que é igual ao deslocamento, isso ainda vai ser o cálculo do somatório anterior, desse somatório, ainda vai ser o cálculo do somatório da área de n pequenos retângulos que eu vou introduzir, mas no limite em que a base desses retângulos tende a zero. No limite em que a base desses retângulos está tendendo a zero. Ou seja, eu estou fazendo a base tão pequena, desses retângulos tão pequena, eu estou diminuindo tanto essa base, que esse retângulo está tendendo a se tornar o quê? Uma linha. É como se eu viesse aqui dentro desses dois, eu dividisse cada um pelo meio, e depois pelo meio. E aí então eu vou introduzindo N retângulos aqui. Qual que é o limite para isso? Quando esse intervalo de tempo, ou seja, essa largura de base tende a zero, eu consigo colocar infinitos retângulos aqui dentro. Porque a largura dele está tendendo a zero, como se eu fosse introduzindo linhas. E a altura dessas linhas é limitada pelo valor da velocidade na própria curva. Da velocidade. A altura de cada retângulo vai ser limitada pelo valor da própria velocidade na curva. Tomando ainda a área de retângulos, mas no limite em que a largura da base desses retângulos tende a zero, e a altura continua sendo limitada pelo valor da velocidade da partícula. Ora, vocês já devem ter identificado que tipo de cálculo que é esse. Isso aqui nada mais é calcular o limite desse somatório nessas condições. É a mesma coisa que fazer uma soma integral. Esse símbolo aqui vem de um S mesmo, de somatório. É uma soma da altura de cada retângulo, que é limitada pelo valor da velocidade, vezes a largura da base de cada retângulo. Quando ΔT tende a zero, eu deixo de ter uma variação grande de tempo para ter uma variação infinitesimal. Por isso eu troco delta por d minúsculo. E é muito importante notar que essa soma ela tem um limite para ela acontecer. O que eu quero dizer com isso? Essa soma ela está restrita a acontecer entre t0 e t. Porque não faz sentido eu querer realizar essa soma antes de t0 ou depois de t. Porque não tem o registro da velocidade nem antes e nem depois. Como é que se comporta essa velocidade antes e depois desse intervalo? Então a minha soma ela é limitada, ela está restrita a ser realizada apenas dentro deste intervalo de tempo.
E aí eu tenho a área que se forma embaixo da curva da velocidade, porque estou restrito a esse intervalo de tempo. Então é muito importante que nós façamos isso aqui também. Nós precisamos definir quais são os limites dessa soma. Onde ela se inicia, ela vai desde t0 até t. Então essa é uma soma, uma integração definida entre estes limites. E, portanto, nós chegamos à conclusão que, de maneira geral, a área formada embaixo do gráfico da velocidade tem dimensão de posição e ela, na verdade, o cálculo dessa área informa a variação da posição da partícula naquele intervalo de tempo, ou seja, o seu deslocamento, o seu ΔX. E, de maneira geral, calcular essa área é realizar um procedimento de integração. Porque sempre que se integra uma função, qualquer que seja a cara dessa função, não interessa se o comportamento dessa velocidade é linear, se é um polinômio de grau 2, grau 3, grau n, se é uma função senoidal, exponencial, não interessa. O que interessa é que sempre que você, tendo a curva da velocidade em função do tempo, você integrar essa velocidade, você vai obter uma área, a área que se forma embaixo dessa curva. E isso é exatamente a informação do deslocamento da partícula naquele intervalo de tempo em que você realizou essa soma. É assim, integração. Porque integrar é somar e é o cálculo da área sob o gráfico da velocidade.